você vê, ao redor basta olhar, é bem fácil. Nós somos o Sistema Jangadeiro. E quando dizemos nós, não é para lembrar apenas quem trabalha aqui. É principalmente para incluir as pessoas aí do outro lado. Aquelas que nos assistem, ouvem e leem todos os dias. Por elas, nós somos Cearensidade. Somos TV Jangadeiro. Somos o Ceará que todo mundo conhece e aquele que só um cearense sabe reconhecer. Cheio de cores, misturas, tradições e contradições. Somos a conexão entre as pessoas e o melhor da nossa terrinha. Somos todas as nossas facetas, icônicos, modernos, clássicos e inovadores. Somos romantismo, companheirismo e amizade. Somos Jangadeiro FM, aquela rádio que todo mundo ama, mas também somos o espaço preparado para retribuir todo esse amor. Mais do que músicas, tocamos corações, colocamos cantores e ouvintes na mesma sintonia. Somos dinamismo e opinião própria. Somos Tribuna Band News. Questionamento, debate e informação. Para nós, em 20 minutos tudo pode mudar. Inclusive nossa percepção sobre os acontecimentos. Somos a boa e a inesperada notícia, mas acima de tudo, a verdadeira. Somos emoção e energia. Somos Nordeste TV. Somos reality show. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo para todo o Ceará com o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado nas eleições de 2018. Estão reunidos na transmissão simultânea deste debate todos os veículos do Sistema Jangadeiro de Comunicação. TV Jangadeiro, Nordeste TV, Rádio Tribuna Band News, Rádios Jangadeiro FM de Sobral, Crato, Iguatu, Limoeiro do Norte, Crateús e Quixeramobim, além do portal Tribuna do Ceará e todas as redes sociais do Sistema Jangadeiro e também do portal Focus.jor, parceiro do Sistema Jangadeiro na cobertura dessas eleições. A integração de todos esses veículos é uma iniciativa pioneira e dá aos candidatos a oportunidade de falar para a nossa audiência reunida de mais de 1 milhão de pessoas. Há pouco mais de um mês para as eleições, foram convidados para esse debate os 4 candidatos cujos partidos têm representatividade no Congresso Nacional. Ailton Lopes, do PSOL, Hélio Góes, do PSL, General Teófilo, do PSDB, Camilo Santana, do PT. Camilo Santana, que disputa a reeleição ao governo, decidiu não participar. O púlpito reservado ao candidato permanecerá, então, vazio durante todo o debate. O Sistema Jangadeiro lamenta a ausência de Camilo Santana. Todo governante deve satisfação aos cidadãos e o debate é também momento de expor, com transparência, promessas cumpridas ou deixadas de lado, além de planos para o futuro. O Sistema Jangadeiro de Comunicação cumpre seu papel de abrir espaço para um debate saudável e nada perde com a ausência do governador. Já o candidato, sem dúvida alguma, perde uma oportunidade de falar com os cearenses que nos acompanham e de justificar por que pretende ser reeleito. Desde já, agradecemos a presença dos 3 candidatos aqui presentes. Este debate terá 3 blocos. Pedido de direito de resposta deverá ser feito pelo próprio candidato, levantando a mão antes do encerramento do bloco. Uma comissão jurídica avaliará o pedido. Se concedido, o direito de resposta será exercido no início do bloco seguinte. O direito de resposta será de 1 minuto. Vamos às regras deste primeiro bloco. Neste bloco, candidatos responderão a perguntas dos mediadores sobre temas pré-definidos. Será feito o sorteio do primeiro tema. Cada candidato responde a uma pergunta sobre o tema sorteado. Ao todo, serão sorteados 3 temas, restando um tema na urna. Então, vamos ao sorteio do primeiro tema. Primeiro tema sorteado, educação. Candidato Ailton Lopes, eu pergunto sobre a situação da educação no Ceará. O Estado é um destaque no ensino fundamental,
na cobertura, na comparação com outros estados, mas que é um projeto feito em parceria com prefeituras. Naquilo que diz respeito propriamente que é o ensino totalmente vinculado ao governo do estado, né, o ensino médio, o desempenho já não é o mesmo, já não é referência. O que fazer então para igualar? Primeiro, obrigado. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando pelo debate. E é fundamental aqui também fazer a ressalva e a crítica à ausência do governador Camilo Santana, que infelizmente não se propõe a participar de um debate democrático quando outros dois candidatos, Gonzaga e Micaelton, não foram convidados. Ele é convidado e simplesmente se ausenta do debate porque não tem condições de explicar a aliança que ele fez com Eunício Oliveira, Gorete Pereira, Genesias Noronha e tantos outros responsáveis, inclusive porque é a turma que é responsável pela prisão do Lula, pelo impeachment da presidente Dilma e inclusive pelos diversos ataques à classe trabalhadora, como foi a reforma da Previdência, reforma trabalhista, entre outros. Nós estamos do lado dos trabalhadores e trabalhadoras que lutam em defesa da democracia, dos amantes da democracia. Em relação à educação, é notável saber que pelo menos 37% daqueles acima de 19 anos ainda não têm o ensino médio concluído. Então, além dessa cobertura que deveria ser integral a partir do Plano Nacional de Educação, que foi estabelecido de 2001 a 2011, o que nós percebemos também são as condições precárias de diversas escolas. Nós temos pelo menos 5 modalidades de escola no ensino médio. E elas todas deveriam ter a mesma qualidade de ensino. O que a gente percebe é que há uma disparidade aí, há problemas na infraestrutura, inclusive as greves de ocupações de escolas protagonizadas por estudantes no último período denunciavam também a questão da merenda escolar, então falta qualidade na alimentação e nós defendemos não apenas uma escola para a criança, para o adolescente, passar o dia inteiro na escola, mas que ela seja integral também na sua formação curricular plena como cidadão, que forme além do currículo básico, daquele currículo formal que tem na escola, também possa estar apto e acesse outros saberes, inclusive no caso do que diz respeito às diversas linguagens artísticas, cinema, teatro, seja uma escola agradável. Também defendemos, está no nosso programa, que 100% do quadro permanente de professores e professoras seja de efetivos. Os professores temporários e temporárias serão apenas para substituir esses professores em suas ausências, como pós-graduação ou outras ausências já previstas. Além disso, defendemos uma revisão do plano de cargos e salários desses professores para recuperar as perdas salariais, entre outras coisas que não dá tempo abordar agora. Muito obrigado, candidato Ailton. Agora eu vou dirigir a pergunta sobre educação para o candidato general Teófilo, que recentemente fez uma declaração afirmando que a gestão, defendendo que a gestão das escolas seja militarizada, no sentido, tomando como exemplo o formato de gestão das escolas militares, citando, no caso de Fortaleza, o Colégio Militar do Exército e o Colégio Militar cuja gestão é da Polícia Militar. Queria que o senhor explicasse isso. Fica muito confuso o entendimento. Eu queria a sua leitura, a sua explicação sobre essa proposta, general. Primeiro, gostaria de agradecer ao Sistema Jangadeiro pela essa oportunidade que nos está dando de debater. Agradecer Fábio Campos e o Vanderlei Filho. Agradecer aos candidatos Ailton Lopes, PSOL, e Hélio Góes, do PSL. Agradecer a todos os cearenses que acompanham. Também, igualmente, lamentar a presença do nosso governador Camilo, mas não me surpreende, porque é característica desse governador. É a falta de autoridade, a falta de comando, é o medo. Então, nós já esperávamos que ele não estivesse presente. Falei em educação e eu não falei militarizar, eu gostaria de corrigir. Eu falei dar um padrão militar, viu, Fábio? O padrão militar é esse padrão que eu estou acostumado a trabalhar. Eu fui reitor do ensino médio do Exército Brasileiro, trabalhei com todas as escolas, que é a responsabilidade do Estado, que é o ensino médio. Então é colocar organização, cobrança dos professores, o aluno tem que ir com vontade de aprender, as escolas têm que ter uma infraestrutura ideal para que se trabalhe. Muitas escolas faltam ar-condicionado, não tem biblioteca, não tem um local onde praticar esporte. É importante que o aluno tenha essa motivação, porque fica difícil melhorar os salários, principalmente do nosso ensino médio, continuar a incentivar o ensino profissionalizante, o ensino em tempo integral. Eu acho que isso é fundamental para a nossa educação no estado do Ceará, que hoje a evasão escolar é muito grande. Nós temos uma evasão e essa evasão, normalmente o crime organizado vai se aproveitar dessas crianças, desses jovens e adolescentes que não estão estudando. É os famosos nem estuda e nem trabalha. Então ficam um prato cheio, como nós dizemos na linguagem popular,
para que o crime organizado vá cooptá-lo. Então a escola tem que ser tempo integral, tem que ter uma infraestrutura boa, tem que ter gestão escolar, tem que ter hora para chegar, hora para sair, tem que cobrar dos professores, tem que atualizar os professores e motivar esses alunos, com também a geração de empregos. Se ele sai um técnico do nível médio, é bom que existam empresas para absorver esses alunos que estão terminando o ensino médio e possam trabalhar. Normalmente já vão ajudar na renda familiar. Muito obrigado. Candidato Hélio Góes, segundo dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, apenas 6% dos candidatos, melhor dizendo, dos eleitores aqui no estado, no Ceará, possuem ensino superior completo, né? E eu gostaria então de saber como é que o senhor pretende ampliar, né, o acesso dos jovens cearenses a esse nível de formação escolar e como inserir isso numa estratégia de desenvolvimento. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao sistema, agradecer Vanderlei a oportunidade, agradecer Fábio Campos, agradecer também a oportunidade a todo o povo cearense, ao meu partido, de estar aqui expondo as ideias junto com dois honrosos candidatos, General Teófilo, Ailton. Então, a questão da educação na minha vida foi fundamental para promover a modificação que eu precisava em um determinado momento em que tive uma vulnerabilidade financeira. A educação faz efetivamente milagres e eu posso testemunhar isso. A questão da educação, no meu governo, pelo menos, será tratada logo na infância, colocando creches à disposição, junto a todas as prefeituras, o apoio para que elas efetivem este comando constitucional, que é exatamente garantir a sobrevivência do nosso povo. A questão da escola está no eixo 2 do meu programa de governo, que trata exatamente do eixo do desenvolvimento individual. Primeiro eixo, sobrevivência, que nós vamos tratar ao longo desse debate. O segundo eixo, do desenvolvimento individual, onde dá ao cidadão acesso aos meios necessários para promover, por si, as modificações necessárias em sua vida. A educação, nesse tocante, aqui no estado do Ceará, me causa uma certa espécie, e eu me explico. Esses altos índices de aprovação com relação à educação não é a realidade que eu experimento como professor universitário, porque o que eu vejo, na realidade, são alunos que chegam ao ensino superior sem uma qualificação adequada para ler um texto e conseguir dele extrair algum significado útil. Se você me pergunta se me preocupa a questão do acesso ao nível superior, sim, mas desde que ele tenha sido educado para uma cidadania, para que ele possa, isso, se for a sua vocação, porque nem todos têm vocação para o ensino superior, mas se assim o quiser, ele alcançar isso com dignidade e por esforço próprio. Obrigado, candidato. Agora vamos ao sorteio do segundo tema. E o segundo tema sorteado, segurança. Vou manter a sequência iniciada pelo Vanderlei de perguntas e dirijo essa questão ao candidato Ailton Lopes. Candidato, Ceará sofrendo, uma população aflita com a questão de segurança, um índice de homicídios que coloca, por exemplo, Fortaleza entre as cidades que mais matam no mundo. E a maioria desses assassinatos se dá entre jovens, né, e principalmente os mais pobres, né? E como sair, na sua leitura, candidato, o que é que um governante aqui no Ceará pode fazer quanto a isso? Primeiro, e boa tarde novamente a todos, não mentir para a população. Chega de demagogia e de populismo. Tem candidatos aqui que parecem um certo candidato que hoje virou vice-prefeito e que dizia que a bandidagem, por exemplo, tinha 24 horas para sair do estado, aliás, da cidade na época, que ele era candidato de Fortaleza. Hoje ele é vice-prefeito e os índices são alarmantes de violência tanto em Fortaleza como no estado do Ceará. Então, simplesmente dizer que é falta de moral, que é falta de coragem, né? Isso, na verdade, é apelar para um populismo, dizer que vai reduzir, por exemplo, os homicídios em 50%,
Isso daqui não é um teste para ver quem vai propor ou prometer mais, dizer quem vai reduzir 30% ou 20%. É preciso mudar o enfoque, tanto para a inteligência como promoção de direitos e garantia da cidadania. Então, trabalhar com prevenção é fundamental. Só em Fortaleza, por exemplo, a nossa capital, a gente sabe que parte significativa dos homicídios ocorre em 19 da imensa maioria de todos os bairros, aliás, 17 dos 119 bairros de Fortaleza. Então você sabe onde está a conflitualidade, você sabe onde faltam políticas públicas, onde faltam políticas sociais, e não à toa, né? A gente vê as mesmas promessas de sempre. Em 2014, em 2018, o Cid, por exemplo, ele se elegeu com o Ronda do Quarteirão. Depois veio o Raio, que era uma proposta, inclusive, do Eunício também, do Eunício e do Camilo. Não à toa estão juntos, coerentemente, porque defendem o mesmo sistema de repressão. Então, nas periferias, nas áreas mais pobres do Estado, o que falta, na verdade, é política social, educação, saúde, segurança, cidadania para o conjunto da população. E o governo chega apenas com raio. É esse enfoque na repressão que, na verdade, tem feito, inclusive, com que haja um aumento ainda maior da violência no nosso Estado. Basta pegar a série histórica, não apenas os 5.134 homicídios no ano passado, mas se você pega do segundo ano do governo Cid até o penúltimo do governo Camilo, portanto, até 2017, né, de 2008 a 2017, nós temos o total de 34.899 homicídios no estado do Ceará, ou seja, uma população superior à população de 70% dos municípios do nosso estado. É preciso mudar o foco. Muito obrigado. Sobre esse tema, dirijo a pergunta, aproveitando a fala do candidato Ailton, passo a bola então para o general Teófilo, a respeito dessa proposta de reduzir 50% os índices de homicídios no Ceará, se isso é realmente possível, essa meta, como fazer e se é só com recursos estaduais ou se é preciso esperar ajuda de terceiros, como o governo federal, discurso usado, inclusive, pela atual gestão sobre o aumento desses números, que chegou a 5.000 homicídios em 2017. É possível, candidato? Queria parabenizar o candidato Ailton pelas colocações muito boas que ele fez, a política social, mas o nosso projeto é um projeto baseado num grande tripé. Esse tripé tem que ter inteligência. Aí o pessoal pensa que inteligência é inteligência aqui. É inteligência interligado com os países produtores de cocaína, Colômbia e Peru. E com a rota que vem pelo Rio Solimões, que é o Amazonas, o Pará, o Maranhão, o Piauí. Se nós não soubermos disso, nós não podemos antecipar o crime. Então, inteligência. Tecnologia, usar a tecnologia total que existe, disponível e procurar fazer um micromapeamento de todos os delitos no nosso estado. Saber onde é que ter um batedor de carteira, saber que horas, que dia de semana acontece isso, o roubo de carro, onde estão as facções, as lideranças. Então, através da tecnologia e da inteligência. E não é possível a gente tirar o oxigênio do crime organizado, que é a droga, sem fazer uma fiscalização. Então, você pode ver que não existe uma barco patrulheiro no estado do Ceará. Então, nem Marinha, nem Polícia Federal, nem Polícia Militar. E a droga nossa entra pelo litoral com as duas maiores cidades da droga aqui. Chama-se Canoa Quebrada e Jericoacoara. Campos de pouso clandestino. Tem que fiscalizar, tem que estar em cima. Portos e aeroportos. Quando se vai para os Estados Unidos, se obedece a tirar sapato, ninguém fala nada. Aqui se entra, é o hub agora que vai todo dia aviões para a Europa, para os Estados Unidos e para o continente africano, sem ter uma fiscalização decente, sem ter cachorros farejadores, sem ter scanner para fazer pessoal e material. Não é só scanner de mala, não é só prender shampoo ou alguma coisa que está com 100 ml. É pregar a droga. Vocês vão ver a quantidade de apreensão de droga é praticamente zero. Como é que você quer resolver alguma coisa sem apreender a droga, sem tirar o oxigênio dessas facções? Então é lógico que depois nós vamos vir com a educação, com saúde, com tudo. E acabar com os black spots, que são regiões do nosso estado que o estado está ausente. Então quem manda é o crime, quem diz é o crime, quem vota e quem não vota. Tanto é que o TRE já pediu segurança federal. Muito obrigado. Agora, candidato Hélio Góes responde sobre segurança e a questão básica sobre isso. Nós temos uma política de segurança aqui no Ceará. Queria a sua avaliação, candidato. Bom, saudações renovadas, eu concordo com o candidato Ailton, eu concordo com o general e digo mais. O que falta para o nosso Estado é coragem. Quem não tem coragem para enfrentar um debate, não tem coragem para enfrentar a criminalidade. A questão da segurança pública, e aí eu digo para você, telespectador, é algo que é, primeiro, dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos. A nossa segurança pública no Estado terá que, sim, ter um investimento pesado, pesadíssimo na questão da inteligência, como falou o general.
Nós temos que ter, sim, um investimento pesado e maciço no material humano que faz essa polícia funcionar, tanto civil quanto militar. O que nós não podemos tolerar é um descompasso do número de policiais civis, por exemplo, que rodam na casa dos 3.000 e de policiais militares que rodam na casa dos 20.000. Você chegar e achar que segurança pública, telespectador, é simplesmente enfileirar viaturas na Washington Soares com intermitentes ligados, enfim, fazendo um show pirotécnico para dar a sensação de que a população está segura. Aí, quando se começa a tomar esse tipo de opção e outra, no outro dia levar essas mesmas viaturas para outro bairro para repetir o show com os nossos heróis, pessoas que têm o dever de enfrentamento, que são funcionários públicos, que não são ordinários, eles são extraordinários exatamente porque com parcos recursos, eles ainda assim conseguem, bem ou mal, dar aquela sensação quando nós vimos, mas hoje nós temos esse desespero de se chegar na nossa casa, uma pizza mais rápido do que chega a viatura. Por quê? Porque falta exatamente a inteligência, falta exatamente a gestão no serviço público, da saúde, como em outras tantas pastas. Na nossa administração, o que nós pretendemos fazer é tratar a segurança pública com responsabilidade. É, por exemplo, instalar bloqueadores nos presídios, coisa que faltou na atual administração. Muito obrigado, candidato. Terminamos essa rodada sobre segurança pública. Vamos ao sorteio do outro tema. Restam emprego e renda e saúde. E o tema sorteado foi saúde. Ok. Aproveitar aqui, dar início a essa sequência agora sobre saúde, continuando com a palavra com o candidato Hélio Góes. Né? Candidato, houve uma ampliação de hospitais pelo interior do estado nos últimos anos, alguns até com dificuldade de custeio agora, e isso não foi suficiente. A promessa é que diminuiria a pressão sobre os hospitais da capital, e não é o que se observa com os leitos nos corredores, né, com pacientes nos corredores e com reclamação de profissionais da área de saúde na falta de insumos, até mesmo para cirurgias. Né? Como é que se equaliza, como é que se equilibra essa distribuição do atendimento para a saúde na população cearense? Bom, a questão da saúde em nosso estado é outro exemplo da malversação do dinheiro público. Daquele dinheiro suado que o contribuinte paga com o suor do seu rosto, com o esforço do seu trabalho e é mal utilizado. Essa atual gestão nada mais é do que o fruto de outras duas gestões que a antecederam, que fizeram com que o nosso estado virasse um canteiro de obras, quando não inacabadas, sem o necessário custeio para o enfrentamento da questão que se propõe. A saúde pública é algo muito sério. Quem quer que já tenha dela precisado, viu a dificuldade que se tem, dificuldade, às vezes, de insumos básicos como gaze, como fio de sutura e outras tantas coisas que não dá para se alegar a imprevisibilidade. O Estado, ele prevê esse tipo de coisa, ele tem a obrigação de prever esse tipo de coisa. E se não o faz, está na hora de sair do meio e deixar quem efetivamente faz ocupar esse primeiro gabinete. O que nós temos aqui é um déficit de aproximadamente 4.000 leitos de UTIs. Nós temos hospitais aqui que foram construídos e, como eu disse, não tem despesa de custeio, mas desse grupo político que colocou o atual administrador de nosso estado, fazia até pouco tempo a inauguração com artistas de grande renome. É sempre construindo obras sem a responsabilidade de saber se vai manter essas obras. É sempre fazendo promessas sem saber se efetivamente terá como cumprir. Simplesmente fazendo promessas com fins eleitoreiros. E isso precisa mudar. A saúde no nosso estado é algo que tem que ser tratado com seriedade. Investindo lá na ponta, num agente de saúde, trazendo a responsabilidade para o estado. Enfim, dando condições de trabalho ao médico e a todos os profissionais de saúde que a fazem, porque são eles que garantem a saúde do nosso povo e não o concreto armado e o vidro. Ok, muito obrigado. Dirijo a pergunta agora sobre saúde ao candidato general Teófilo. Bom, o Vanderlei colocou muitos investimentos em saúde, uma opção por construção de hospitais. Isso, de certa forma, diminui o impacto da iniciativa privada nesse setor, mas nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, todas as pesquisas indicam que a saúde é um grande problema que aflige ao cidadão,
que chegou perto agora foi questão de segurança pública. General, o que fazer para minimizar ou para resolver essa questão que há tanto tempo prejudica o cotidiano do cearense? Eu fiquei muito admirado quando aqui cheguei e pensava realmente que a segurança fosse o principal problema. Mas ao visitar os principais hospitais de atendimento secundário e terciário do nosso estado, como o Hospital Geral César Calles, o Hospital Geral o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital Maternidade César Calles, que é o nome do meu avô, me deu uma tristeza muito grande a ver os corredores, mais de 300 pacientes jogados, com os acompanhantes jogados, sem o mínimo higiene, sem a mínima atenção, sem a mínima dignidade para o pessoal que estava lá. Então, o que fazer para resolver isso? As filas de consulta, de cirurgias eletivas, a falta de material. É melhorar a gestão, é nomear diretores com dedicação integral, com salários justos, para que eles não precisem estar fazendo bico. Essa é a primeira coisa, melhorar a gestão. Fazer uma logística de distribuição desse material para que não falte material. Pegar os hospitais regionais e fazer com que eles funcionem com 100%. E não só o de Sobral. Xaramubim hoje entregue, está com 40% de funcionamento. Então, isso é um descaso, principalmente com o pessoal do interior. Nós precisamos ter um cuidado com o interior. Incentivar, em parceria com os municípios, a atenção primária, porque senão vai superlotar novamente os nossos hospitais aqui na capital. Então, são as policlínicas, as UPAs, essas unidades de pronto atendimento dos municípios, têm que fazer o dever de casa, têm que fazer uma filtragem para que só passe para a atenção secundária e terciária aquilo que realmente é necessário. Se for o caso, contratar mais médicos, mas fazer com que toda a população tenha assistência. Não é mais médico, é mais saúde que nós precisamos. Então, o nosso governo vai trabalhar essa gestão, fazendo com que a saúde chegue à ponta da linha, fazendo uma gestão melhor dos nossos aparelhos. Existem hospitais inaugurados que foram transformados em prefeituras, como é o caso de Acaraú. Hoje, a sede da prefeitura era um hospital regional. Então, a gente vê um esbanjamento do dinheiro público com construções faraônicas e falta o principal, que é a gestão da nossa saúde no estado do Ceará. Candidato Ailton Lopes, com exceção de Fortaleza e Sobral, 182 municípios restantes no estado, eles têm, os seus hospitais são abastecidos de remédios pela Secretaria de Saúde, que concentra a compra desse material justamente para baratear, para facilitar também o controle dos medicamentos. Mas o que tem acontecido são atrasos nesses repasses, né? Muitas reclamações, inclusive o Ministério Público, em julho agora, fez inclusive uma reunião para tentar solucionar essa questão. Será que esse é um modelo que o senhor pretende manter? Obrigado pela pergunta. Em relação à saúde, há diversas questões, há diversos problemas que dizem respeito tanto à ordem da gestão, que foi terceirizado, passado por uma organização social, que é o ISGH, Instituto de Saúde, Gestão Hospitalar, como também há o caso de terem sido fechados 920 leitos no estado do Ceará. Não significa dizer que criaram tantos e fecharam 920, são 920 leitos a menos nos últimos 8 anos. E nós sabemos que 8 em cada 10 cearenses depende exclusivamente do SUS. É claro que a atenção primária ela precisa ser organizada, embora seja função do município, o estado pode organizar a atenção em saúde no estado do Ceará, fazendo essa organização junto com os municípios, inclusive ajudando, criando a carreira do profissional de saúde, onde a gente ouve muito dos profissionais de saúde de que não vão para determinadas localidades porque não tem concurso e as prefeituras dizem que não fazem concurso porque não tem recurso. Ambos estão dizendo a verdade e a gente entende que o estado poderia participar nisso daí, inclusive porque uma atenção primária bem feita pode ter uma resolutividade em torno de 80%. Por exemplo, nós poderíamos evitar internamento de asma, que se isso fosse tratado logo na atenção primária. Nós sabemos que existe basicamente um impacto muito grande no sistema público de saúde, se deve às doenças crônicas, causas externas como o caso da violência e ainda doenças infecto-contagiosas, né? As arboviroses causadas por Zika vírus, por exemplo, dengue. Então, tudo isso poderia ser evitado se nós garantíssemos dignidade à população. Veja, o estado do Ceará é o 4º estado do Nordeste em esgoto a céu aberto. Então, isso causa uma série de doenças. O saneamento básico, investir no saneamento básico, significa dizer que a cada R$1 que a gente investe em saneamento básico, são R$4 economizados, por exemplo, na saúde pública. Mas no caso dos leitos, por exemplo, é fundamental que o Estado haja criando leitos próprios, ou seja, no sistema próprio do Estado, porque no SUS tem um sistema próprio do Estado, tem um sistema complementar, que são das Santas Casas, ou filantropia, e tem um sistema suplementar da iniciativa privada. A gente defende que isso seja feito pelo próprio Estado, no sistema próprio, e que seja garantida a dignidade. Não dá para você ver, por exemplo, hoje, 167 pacientes em macas do HGF. Muito obrigado, candidato. Chegamos ao final
deste bloco, com as perguntas dos mediadores e com as respostas dos candidatos. Sistema Jangadeiro nas eleições de 2018. Nós somos o Sistema Jangadeiro. E quando dizemos nós, não é para lembrar apenas quem trabalha aqui. É principalmente para incluir as pessoas aí do outro lado. Aquelas que nos assistem, ouvem e leem todos os dias. Por elas, nós somos Cearensidade. Somos TV Jangadeiro. Somos o Ceará que todo mundo conhece e aquele que só um cearense sabe reconhecer. Cheio de cores, misturas, tradições e contradições. Somos a conexão entre as pessoas e o melhor da nossa terrinha. Somos todas as nossas facetas, icônicos, modernos, clássicos e inovadores. Somos romantismo, companheirismo e amizade. Somos Jangadeiro FM, aquela rádio que todo mundo ama, mas também somos o espaço preparado para retribuir todo esse amor. Mais do que músicas, tocamos corações, colocamos cantores e ouvintes na mesma sintonia. Somos dinamismo e opinião própria. Somos Tribuna Band News. Questionamento, debate e informação. Para nós, em 20 minutos tudo pode mudar. Inclusive nossa percepção sobre os acontecimentos. Somos a boa e a inesperada notícia, mas acima de tudo, a verdadeira. Somos emoção e energia. Somos Nordeste TV. Somos reality show, futebol e entretenimento. Cada pauta, programa ou matéria guiada pela vontade de oferecer conteúdo de qualidade. Somos o elo entre capital e interior. E por falar em interior, somos Rede Jangadeiro. Somos rádio em Sobral, Limoeiro do Norte, Crato, Iguatu, Crateús e Quixeramobim. Somos sotaques, dialetos e trejeitos. Somos a valorização do que é nosso, sofisticados à nossa moda. Somos voz, multiplataforma, descolada, criativa. Resgatamos histórias entranhadas em nosso povo. Somos pessoas dispostas a aprender e experimentar, sem medo da rua, do antigo ou do novo, com propósito, autoestima e, é claro, personalidade forte. Somos online, somos Tribuna do Ceará. Estamos espalhados pelo mundo, 24 horas. Somos tempo real, aquilo que acabou de sair agora, notícia fresca ou que está esquentando. Somos mídia móvel, acessível, veloz. Enfim, somos muito mais do que um grupo de comunicação. Somos um diálogo aberto com telespectadores, ouvintes e leitores. E temos certeza de que só somos tudo isso porque os cearenses são. Sistema Jangadeiro de Comunicação. Estamos de volta com o primeiro debate das eleições 2018 com 3 dos candidatos que disputam o governo do Ceará. O governador Camilo Santana, do PT, embora convidado, decidiu não comparecer ao debate. Lembrando que essa transmissão reúne todos os veículos do Sistema Jangadeiro e mais o portal Focus.jor. Vamos às regras desse segundo bloco. Neste bloco, candidatos farão perguntas entre si. O primeiro candidato a perguntar foi previamente sorteado. A ordem de resposta dos candidatos foi escolhida por meio de sorteio realizado anteriormente na presença das assessorias. O candidato não poderá ser perguntado mais de uma vez neste bloco. Sempre o candidato que perguntou terá direito à réplica e o candidato que respondeu terá direito à tréplica. Os 3 candidatos farão perguntas neste bloco. A pergunta é de 30 segundos. A resposta é de 2 minutos. Réplica e tréplica são de 1 minuto cada. Então, vamos à sequência desse confronto direto. O primeiro a perguntar é o candidato Ailton Lopes, que dirige a sua pergunta ao general Teófilo. Candidato Ailton Lopes, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta e o general Teófilo tem 2 minutos para responder.
Boa tarde, candidato Teófilo. O seu partido, na Câmara, no Senado, votou contra os trabalhadores e as trabalhadoras na reforma trabalhista, retirando direitos, precarizando as condições de trabalho. São trabalhadores que adoecem mais, ganham menos. Como acreditar num candidato cujo partido votou contra os trabalhadores e trabalhadoras, é responsável pelo atual quadro de desemprego e recessão no nosso país, vai gerar emprego e renda no nosso Estado? Queria agradecer a excelente pergunta do nosso candidato Ailton Lopes, um homem que defende os trabalhadores, tem uma causa dedicada, um professor emérito. Mas é dizer ele que tem que ler os jornais, né, candidato? Porque os jornais estão dizendo que o emprego subiu depois da reforma trabalhista. Que a reforma trabalhista não tirou direito nenhum dos atuais trabalhadores. O único direito que ela tirou foi dos sindicatos. Por isso que eles estão danados. Por isso que eles estão com raiva. Não tem mais a obrigatoriedade de contribuir com os sindicatos. Aí isso realmente fere aqueles sindicalistas que recebiam o dinheiro todo ano do trabalhador que sua para ganhar o seu dinheiro. Então, o trabalhador tem que falar com ele, porque o que os jornais falam é que aumentou o emprego depois da reforma trabalhista. E o que aconteceu? O trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Você que trabalha aí na barraca da Praia do Futuro, que antes não tinha emprego, hoje você pode ser contratado para trabalhar sexta, sábado, domingo e ser liberado. Então, antes, quando gera emprego, tem que ser a favor, não tem como não ser a favor de uma reforma que está gerando mais empregos. E principalmente o nosso lá na ponta da linha, que está desempregado, esse número enorme de pessoas que está desempregado. Essa reforma veio para isso. Ela não tirou direito nenhum, praticamente a mesma coisa. A única coisa que aconteceu foi os sindicatos, eu repito, que ficaram chateados porque perderam essa contribuição. Ela agora é voluntária. Posso até citar que o candidato Ailton talvez tenha razão na parte da gravidez. A mulher grávida eu também sou contra. Eu acho que a grávida ela merece um respeito e tem que ser dispensada, tem que ter sua licença maternidade, mas o resto eu acho que favoreceu ao empresário, favoreceu o trabalhador. As pesquisas mostram isso, aumentou o número de empregados, principalmente por esse trabalho intermitente, que é você que está lá na Praia do Futuro e pode ser contratado para trabalhar no Chico do Caranguejo, numa outra barraca, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira não tem movimento, o empresário, logicamente, dispensa. Candidato Ailton Lopes, sua réplica em 1 minuto. O candidato não conhece a sua vida. Você sabe que a sua vida está mais difícil. Está mais difícil encontrar emprego. Ele também não conhece os dados oficiais, que não é de um partido, mas do Ministério do Trabalho. Se chama Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que eu gostaria que ele consultasse. Em novembro, foram 12.292 o saldo negativo de postos fechados, ou seja, em relação aos postos de emprego criado e em relação aos postos de emprego fechado. Quando ele fala de trabalho intermitente, talvez ele não estivesse em Fortaleza, quando foi noticiado que o supermercado Centerbox, em Fortaleza, ofereceu 50 vagas de caixa intermitente para trabalhar 4 horas por dia durante 6 dias, ganhando R$ 4,81. Isso dá apenas R$ 115,44 por mês. Se esse trabalhador quiser ter direito ao INSS, ele teria que pagar pelo menos R$ 187,40. No final, para concluir, não dá aqui todos os números, a gente pode fazer esse cálculo, esse trabalhador teria que pagar R$ 48,87 para trabalhar. Claro, ele não conhece os dados e não conhece também a sua vida. É um governo dos ricos contra os pobres. General Teófilo, sua tréplica em 1 minuto, por favor. Eu acho que o candidato Ailton, ele mora no outro país, né? Ele falou resultados e índices que são de outros países, não é na realidade do nosso Ceará. Quando eu caminhei pelo interior, que eu vi o comércio fechado, e ele tem razão quando ele coloca isso, é pela violência, é pelos bandidos que estão cobrando que se deposite dinheiro nas suas contas, senão serão metralhados. Então, o comércio que está fechando é esse comércio realmente está fechando as portas. E a geração de emprego, que talvez ele não lembre que quem interiorizou a indústria aqui chama-se governador Tasso Gereissati. Todas as empresas que existem no nosso interior, Dakota, Grendene, Singer, ainda é daquela época. Depois disso, os governos que vieram à frente não geraram mais nada. Então, como é que pode ter emprego se ninguém investe no Ceará? Se vem um empresário e marca uma reunião com o governador Camilo, ele nem os recebe. Então, isso é que é importante que se diga. Eu acho que a gente tem que ser bem claro, não ficar maquiando. A realidade do Ceará é essa, a realidade do Brasil é essa. Eu acho que tem que gerar empregos e não foi a reforma trabalhista que atrapalhou isso, não. São os maus políticos. Muito obrigado, general. O candidato Ailton Lopes agora dirige a sua questão ao candidato Hélio Góes em 30 segundos, candidato. Os maus políticos, como o Tasso Gereissati, que votou na reforma trabalhista contra você,
e que estão apoiando o candidato que agora há pouco falou. Eu pergunto ao Hélio Góes, Hélio, você vai manter ou vai revogar o decreto estadual 24.569 de 97, que concede 40% de desconto no ICMS para os agrotóxicos, que causa um enorme malefício à saúde do trabalhador e da trabalhadora? Candidato Hélio Góes, 2 minutos para a sua resposta. Bom, a primeira coisa que eu tenho que ter conhecimento é dessa lei. Prometo estudar, candidato Ailton, e digo que o meio ambiente é uma temática importante na minha administração. Claro, com responsabilidade, nós também não poderemos ficar simplesmente barrando o desenvolvimento econômico do Estado por conta de algumas burocracias criadas simplesmente para se vender na atual administração uma facilidade. Então, o que nós temos que ter é simplesmente uma consciência, penso eu, intergeracional, porque afinal de contas nós não herdamos a terra de nossos antepassados. Nós estamos tomando a emprestada de nossos filhos. Agrotóxicos, assim como outras tantas substâncias que são jogadas na natureza, perceba bem, não existe, quando se vive no mesmo planeta, a expressão jogar fora. Jogar fora onde? Então nós temos que dar um tratamento adequado, não só à questão dos agrotóxicos, mas também outras tantas, como por exemplo resíduos sólidos, que aí eu sugiro, e por isso eu preciso tanto da população, para que perceba a importância de, por exemplo, a coleta seletiva de lixos e outras tantas coisas que dá para a gente fazer em casa. A gente, se quer mudar o mundo, começa fazendo a nossa própria cama, começa fazendo o nosso próprio dever de casa, separando o lixo, dando, enfim, o destino das embalagens de forma adequada. Os agrotóxicos, prometo, como eu disse anteriormente, me debruçar sobre a lei para saber se efetivamente merece, e eu, pelo que está dizendo, há de ser revista com relação ao tratamento que é dado no nosso Estado, mas é algo que vai ser simplesmente uma gota perto do oceano de coisas que eu pretendo fazer, notadamente com relação à segurança hídrica, que é outro assunto importantíssimo, a questão do saneamento básico. Não se dá mais para, na atual administração, se conceber a criança jogando bola em esgoto a céu aberto e dela se esperar que se aprenda aritmética. Candidato Ailton Lopes, sua réplica, 1 minuto. Eu recomendo mesmo que o candidato estude e analise, porque o partido dele, o PSL, na Câmara, na comissão, tem o representante o professor Vitório Galli, de Mato Grosso, que votou a favor do PL 6.299 de 2002, que libera geral praticamente para os agrotóxicos em todo o país, inclusive venenos que nem são utilizados na Europa. 1 em cada 3 desses venenos que não são utilizados na Europa são usados no nosso país. Então isso causa impacto na saúde do trabalhador, não apenas daquele que manuseia o veneno, mas também nos alimentos que a gente vai consumir. É importante dizer que esse mesmo professor Vitório Galli, do seu partido, representando na comissão, ele é de um estado onde o segundo maior motivo de intoxicação é o uso de veneno agrícola em tentativa de suicídio em crianças de 0 a 14 anos. Por isso, nós do PSOL, nós propomos revogar esse decreto. Inclusive, agrotóxico já não paga IPI, já não recolhe PIS, COFINS, ou seja, na verdade, não paga absolutamente nada. Nós entendemos que o investimento deve ser feito na agricultura familiar com práticas agroecológicas sustentáveis para o bem-estar seu e da sua família. Candidato Hélio Góes, sua tréplica, 1 minuto. Bom, o que eu posso dizer com relação à posição de um parlamentar do meu partido é que ele, não sou eu. Eu tenho uma posição muito bem vincada nesse sentido. Assim como eu também não posso dizer que é o candidato Ailton, aquele primeiro prefeito do PSOL que foi eleito e agora foi pelo juiz Rodrigo Rocha de Jesus considerado o quê? Considerado improbo, considerado como usando da máquina do município em propriedades privadas. Eu não posso fazer esse julgamento de uma pessoa lastreado em outra. O que eu tenho é uma posição muito acertada, penso eu, com relação à questão de agrotóxicos e com relação ao meio ambiente, como eu bem frisei. Por outro lado, o que nós pretendemos fazer é exatamente dar uma qualidade de vida, porque para mim a ambiência do ser humano, ou para o ser humano, é algo fundamental. Para quê? Para garantir a sua sobrevivência. Tá certo? O que nós temos, enfim, é que trazer a esse debate troca de ideias, para saber exatamente o que nós temos que fazer. Bom, há um pedido de direito de resposta feito pelo candidato Ailton Lopes. A comissão vai analisar. Na sequência, daremos a resposta, candidato. E agora, dando sequência ao nosso confronto direto deste debate, é a vez do general Teófilo dirigir as suas perguntas e começa dirigindo uma pergunta ao candidato Ailton Lopes. Em 30 segundos, por favor.
Candidato Ailton, eu gostaria de saber, depois de você estar acompanhando esse governo, uma pessoa com bastante experiência, nós vimos um governo gastar 730 milhões em propaganda. Um governo que gasta muito e investe pouco. E com isso nós já temos uma dívida de 4 bilhões, passou para 12 bilhões. Então nós vemos que só de juros estamos pagando 1,5 bilhão por ano. E 12 bilhões só em pessoal. Como é que o seu governo pretende fazer para fazer o ajuste fiscal desse governo que o senhor vai receber? Primeiro, obrigado pela pergunta, porque o PSDB entende bem de déficit fiscal, né? Não à toa está participando aí do governo Temer, que é responsável pelo maior descalabro que a gente está vivendo no país atualmente. E aí eu queria dizer que, primeiro, a gente vai tratar da inversão de prioridades, como a gente apresentou no nosso programa de governo em diversos momentos. É inaceitável, por exemplo, a gente vê que 130 milhões de reais tenha sido gasto, aliás, mais de 130 milhões de reais no aquário tenha sido gasto. A gente vê, por exemplo, isenção fiscal da ordem de mais de 1 bilhão, sem que seja comprovado o retorno em termos de emprego, geração de emprego e renda para o nosso Estado. E aí eu vou pegar o escândalo da unidade termoelétrica do PECEM, que gera pouco mais de 300 empregos e, no entanto, já consumiu 1 bilhão e 400 milhões de reais, por exemplo, do BNDES, recebeu ainda isenção de 58,8% sobre o ICMS do carvão mineral, o que representa 900 milhões de reais ano, e mais 200 milhões depositados para a esteira que vai transportar aí, portanto, esse carvão. Ou seja, são bilhões para gerar pouco mais de 300 empregos, consumir uma quantidade de água absurda, 800 litros de água por segundo, que daria para abastecer um município pelo menos de 300 mil habitantes, e é por isso que o governador Camilo não compareceu aqui hoje, porque ele teria que responder, porque ele mandou roubar a água, por exemplo, lá da comunidade de Parada, em São Gonçalo do Amarante, para dar siderúrgica a essa termoelétrica. Ou seja, enquanto falta água de qualidade para você aí no interior do estado, está sobrando água para dar essas indústrias. Nós não somos contra o desenvolvimento, mas a gente entende que dá para investir em outras formas de economia que consumam menos água. Eu disse uma quantidade de água para um município de 300 mil habitantes, e ele colocou a polícia contra essa população em São Gonçalo do Amarante. Então é importante, contra essa comunidade que é a comunidade de Parada. Então é preciso fazer uma inversão de prioridades, e é isso que o nosso programa de governo propõe. General, sua réplica, 1 minuto. Eu queria lembrar só ao candidato Ailton que o governador Camilo é que está apoiando o MDB aqui. O presidente, se eu não me engano, é desse partido, não é o PSDB, não. Acho que há um engano aí, porque o governador é que apoia esse partido aqui. Nós não temos, nós somos só dois, somos tão pequenos. É o PROS e o PSDB só junto nessa luta de Davi contra Golias. Mas ele falou, e esqueceu de dizer que ele tem o presidente da PSOL, uma senhora no Rio de Janeiro, que está envolvida aí também em grandes desvios de recursos, foi filmada e tudo. A senhora Janira Rocha, lá do PSOL, o presidente do PSOL no Rio de Janeiro, que também não procede corretamente. Agora, não vi, ele mostrou muito do governo, mas não vi o projeto do PSOL para resolver esse problema. Ajuste fiscal não se resolve dizendo que foi aquário, que foi isso, foi aquilo. Ajuste fiscal tem que ter geração de renda, tem que ter investimento e outras coisas mais. Eu acho que nós estamos discutindo o projeto de governo e acho que a resposta não satisfez ao público que está nos assistindo. Candidato Ailton, sua tréplica, 1 minuto. Não satisfez ao candidato Teófilo, que não presta atenção no que a gente responde, né? Porque eu falei justamente da inversão de prioridades, inclusive de rever a política fiscal, onde há 1 bilhão e 100 milhões de reais em isenção fiscal. Veja o caso do governo federal, né? No caso do governo federal, está sendo analisado pelo IPE, uma publicação ainda esse mês, de todos os programas de isenção fiscal, de benefício fiscal concedidos desde a época do governo Lula até o governo atual, e vários desses programas não geraram um emprego a mais, além do que já tinha gerado. Então, isso daria para cobrir, é um dinheiro que daria para cobrir 2 déficits públicos. Então, talvez o candidato Teófilo não tenha prestado atenção no que eu falei. Por isso, eu faço questão de repetir. Em relação ao governo Temer, também, talvez, ele não sei onde ele estava, mas o PSDB faz parte do governo Temer, aprovou, foi o partido que mais ajudou a aprovar medidas do governo Temer. Então, me impressiona o nível de desinformação de um candidato ao governo do estado do Ceará. Na sequência, agora o general Teófilo, é a vez dele fazer as perguntas, e ele vai dirigir ao candidato Hélio Góes. Em 30 segundos a pergunta, general, por favor. Hélio, eu vou votar a área da segurança pública, né? Nós vimos aí, como já foi bem falado, investimento em raios e outras coisas, mas o jornal todo dia não para de dar notícias que pessoas são proibidas de voltar para as suas residências, né? Porque o crime organizado, aquela facção, proíbe, né?
o assassinato, o feminicídio. Ontem nós tivemos com a Maria da Penha e ela foi muito taxativa de procure e cria uma Secretaria da Mulher. Então a minha pergunta é essa, o que está previsto na segurança pública para a mulher? Bom, são... Pode seguir, candidato. 2 minutos para a sua resposta. Pois bem, na nossa administração o que nós vamos tratar é do ser humano. O ser humano, na sua sobrevivência. Nós, no nosso eixo que está disponível no nosso programa de governo, tanto no site quanto no Facebook, nós temos ali o eixo da sobrevivência que é responsável pela segurança pública, pela segurança hídrica, pela segurança alimentar, pelo saneamento básico e a saúde, porque estão, enfim, interligados. O que nós vamos tratar é do ser humano. E aí nós vamos tratar com responsabilidade, com gestão, com inteligência, com um enfrentamento capaz de colocar um freio nessas facções criminosas que estão operando exata e precisamente pela ausência do Estado. O Estado se prostrou inerte, porque está sendo comandado por uma pessoa que lhe falta coragem para tomar decisões, muitas vezes impopular, diante da população carcerária. Já se falou aqui de 64% de índice de aprovação, e eu já disse, esse rapaz só pode estar fazendo essa pesquisa dentro da população carcerária, porque é o único lugar onde as pessoas estão felizes com a atual administração. Isso sim. O que eu digo é que tratar o nosso policial, o nosso herói, como vem sendo tratado, comprar viaturas que antes eram Hilux, compradas agora, isso com o secretário enfim, depois a gente conversa sobre isso. E agora, Duster que estão sendo alugadas e achar que isso vai acabar o problema de criminalidade, para mim é uma decisão equivocada. Um homem, para comandar o Estado, tem que ser um homem que saiba decidir bem. Eu quero trazer de volta as pessoas para a calçada das ruas, porque ou eu faço a segurança de outra pessoa, assim como as outras pessoas fazem a minha segurança. A segurança pública é responsabilidade de todos. Eu quero ver o celerado que tem coragem de assaltar uma rua, onde todos estão nas ruas e pelo menos 2 ou 3 estão armadas. Eu quero ver esse corajoso. Candidato general, sua tréplica. A resposta... Ou melhor, sua réplica, desculpa, um minuto. A resposta do Hélio Góes satisfez, a gente sabe que ele está preocupado, e o PSL também está preocupado, mas eu acho que a preocupação com o feminicídio hoje tem que ser muito importante. Nós estamos vendo no Brasil inteiro esposas serem assassinadas na frente dos seus filhos, com o pai, o ex-marido, a violência jogando do quarto andar de prédio. Então há que ter, aqui no Ceará, os resultados do primeiro trimestre desse ano, comparado com o primeiro trimestre do ano anterior, aumentaram 330%. Então tem que ter uma delegacia especial da mulher, um centro de referência, a Casa da Mulher. Nós temos que criar um batalhão Maria da Penha, com Cosme e Damião, um homem e uma mulher, para ir na casa, registrar, colocar uma tornozeleira eletrônica nesses agressores, para evitar que se acabe com isso. Não existe mais esse machismo. As mulheres, as minorias, são todas prestigiadas em qualquer governo decente. Candidato Hélio, sua tréplica, 1 minuto. Bom, pelo que eu percebo, a única coisa que divergimos é exatamente dessa separação. Eu considero que o ser humano merece a proteção, o ser humano em geral. Aí, lógico, já contando com o direito de resposta do candidato Ailton, por exemplo, no item 13 do programa de governo dele, eu não me lembro bem em qual parte, mas por volta ali da página 45 a 50, não me lembro bem, ele diz sobre o homicídio. Enfim, eu considero o ser humano, pode ter sido, e aí já digo, um erro de digitação, tá certo? E aí, se for, já peço desculpas ao nosso candidato aqui, mas o que eu posso dizer é que eu considero o ser humano como importante. Eu não faço uma agenda. As escolhas, inclusive, na minha administração, serão escolhas com critérios meritocráticos. A pessoa, por exemplo, teve um problema, ou, enfim, teve a capacidade para alcançar pontos mais altos, terá espaço. E eu não vou ficar olhando para gênero. Ok, o candidato Ailton Lopes levantou novamente a mão, pedindo direito de resposta. Creio que relacionado ao mesmo tema anterior, a comissão está analisando seus pedidos, candidato Ailton Lopes. E no próximo bloco nós diremos a leitura ou a decisão feita pela comissão. E dando sequência a esse confronto direto entre os candidatos, é a vez do candidato Hélio Góes dirigir sua pergunta e vai dirigir sua pergunta ao candidato Ailton Lopes, que terá 2 minutos para responder uma pergunta de 30 segundos. Bom,
Primeiro, candidato Ailton, todas as vezes que eu vejo o senhor se manifestar sobre o socialismo e perguntado, me dê uma só experiência na face da terra que tenha dado certo, o senhor sempre diz que o socialismo é um processo inacabado. Aí, o que eu pergunto ao candidato é qual é o acabamento que falta neste socialismo e se ele pretende começar o comunismo aqui pelo Ceará. Candidato Ailton, 2 minutos para a sua resposta. Se o candidato Hélio entendesse um pouquinho mais de história, ele saberia que a gente não tem como fazer um socialismo, por exemplo, no Estado, no governo do Estado. E quando a gente fala de socialismo, eu agradeço a oportunidade de tratar disso, se trata de um ideal no sentido de avançar em relação aos direitos sociais, os direitos da cidadania, os direitos de trabalhadores e trabalhadoras, ao ponto de que nós não possamos ser regidos pelo poder do dinheiro, no sentido de que o dinheiro é o que determine se você tem acesso à saúde ou à educação, como é o caso, por exemplo, de diversos governos, né? A gente vê aqui, por exemplo, o caso que eu citei, né, de desperdício do dinheiro público que foi investido em aquário, em diversas obras que não deveriam ser investidas, quando a gente tem a situação grave do esgoto a céu aberto, né, a situação do saneamento básico, e isso causa um grave atentado à saúde pública dos trabalhadores e das trabalhadoras especialmente. Então, são essas causas sociais que a gente tem defendido, os direitos das mulheres, do povo trabalhador, das LGBTs, do povo negro, de combate ao racismo, ao machismo, contra toda a discriminação. Nós somos amantes da democracia e nós defendemos vigorosamente essa democracia. Nós reivindicamos os abolicionistas, né, as feministas que defenderam o direito ao voto. Se hoje as mulheres têm o direito ao voto, foi por conta de uma luta das mulheres por toda a história da humanidade. Nós reivindicamos, sim, os direitos humanos, entendendo os direitos humanos como o direito de todo ser humano, à educação, à moradia, à saúde, ao transporte, e nós não concordamos com esse momento que a gente está vivendo, do momento político, onde se investe no ódio para jogar o pobre contra o pobre, dizendo que o problema é o gay, que o problema é a mulher, quando na verdade o que a gente defende é uma sociedade justa de direitos iguais. Inclusive o feminicídio ele é causado muito em virtude do machismo, sim. Nós não podemos chegar com a polícia depois. É preciso que haja, sim, educação de gênero, inclusive nas escolas, para que os homens saibam respeitar também as mulheres, para que nós tenhamos uma sociedade respeitosa, fruto do respeito e que garanta a cidadania e o direito às pessoas. Candidato Hélio, sua réplica. Exatamente porque não há um acabamento para o processo, exatamente porque o socialismo já fracassou em todas as oportunidades que teve de ascender ao poder, nós estamos tranquilos aqui no Ceará, porque essa agenda certamente não vai vingar. Agora, o que ele disse foi muito grave, exatamente porque a Constituição já garante direitos, inclusive sociais, que tem o que se chama de efeito cliquê. Determinados avanços sociais, notadamente na agenda de direitos humanos, eles não permitem um retrocesso. Nós não poderemos, pelo menos responsavelmente, no atual texto da Constituição, por exemplo, apregoar a pena de morte aqui no Brasil ou outras tantas que se tenham como agenda até individual ou mesmo de um grupo qualquer. Ele também se equivoca achando que dinheiro é a única forma de ascender ao poder. Eu mesmo não tenho e estou disputando uma vaga do poder. A personalidade, a propriedade e a organização são as origens do poder e não só o dinheiro. Comunista gosta de dinheiro. Candidato Ailton, sua réplica, 1 minuto. Pelo visto, há pessoas que sabem debater apenas na base da provocação, ao invés de apresentar propostas que realmente reflitam o atual estado de desigualdade. Há de fato muitos direitos garantidos na Constituição, mas que não são garantidos à cidadania. Basta falar, por exemplo, do déficit habitacional enorme que existe não apenas no Brasil, mas no nosso estado. Era disso que a gente deveria estar tratando. Era da questão do saneamento básico, que afeta a imensa maioria das pessoas. Esses direitos não são garantidos na realidade, embora já estejam previstos constitucionalmente. Há muita gente sem casa e muita casa sem gente. Então é preciso a gente fazer uma reforma urbana, uma reforma agrária, capaz de garantir direito à terra, garantir direito à produção e garantir direito à cidadania, à educação, saúde pública, tudo isso. Tudo está previsto na Constituição, mas a gente só conquista através de uma luta cotidiana por direitos. Portanto, política não se faz só em época de eleição. E a gente sabe disso, é assim que a nossa chapa caminha. Nessa sequência de confronto direto entre os candidatos, continua a palavra com o candidato Hélio Góes, do PSL, que vai dirigir sua pergunta em 30 segundos para o candidato General Teófilo. Bom, General Teófilo, com todo respeito à carreira e à trajetória
e a vida militar, eu gostaria de saber do general como é acomodar, por exemplo, a moral que sempre pautou a sua vida com a agenda de um partido que, de qualquer forma, hoje está tendo como capitão ou como presidente da República alguém envolvido no maior escândalo que esse país já conheceu de corrupção, no caso a Lava Jato, e me refiro ao Santo. 2 minutos, general. Bom, eu gostaria de dizer que todos os partidos hoje, como eu citei o próprio PSOL, existe gente no Lava Jato, né? Eu sou a favor de um julgamento correto e que aquelas pessoas que forem culpadas cumpram a sua prisão, cumpram a sua sentença. Eu não vejo e peço que alguém aponte qual que não tem uma laranja podre. Se nós formos ver, todas as instituições, fruto dessa sociedade que nós vivemos, estão corrompidas, né? Corrupção, existem 3 tipos de corrupção. A sistêmica, que é essa que nós vimos no Lava Jato, em que se dá 10% das empreiteiras para as campanhas. A endêmica, que é característica nossa, aquele cara que quer furar fila, quer botar o carro onde não pode estacionar, quer levar vantagem em tudo, essa é endêmica. E existe a corrupção das leis. São leis que são feitas, elaboradas para não serem cumpridas. Infelizmente, o nosso país vive isso. É importante que se diga. E essas laranjas podres, elas existem em todas as instituições, até no nosso exército. Lógico, eu ia mentir? As Forças Armadas, na polícia, sempre nós vamos encontrar uma laranja que é podre. Ela tem que ser assim, detectada, afastada e punida nos rigores da lei. Isso é que nós queremos. O PSDB tem, o PSOL tem, o PSL tem. Vamos olhar aqui o site de uns elementos do PSL na nossa cidade, que vocês vão estranhar o que vocês vão ver lá dentro daquele site. Tá? Então, eu acho que eu sei que normalmente o meu amigo Hélio não pactua disso, como eu não pactuo, e o meu PSDB é o PSDB do Ceará. Né? Eu fui convidado por uma pessoa digna, de confiança, de liberdade moral. Então, a quem me convidou, e eu aceitei por ser essa pessoa. Não vejo com muita preocupação que tenha pessoas, e tem, né, que estão envolvidas no Lava Jato, vão ser julgadas, vão ser punidas e, se Deus quiser, presas, desde que a justiça assim julgue que foi necessário. A réplica do candidato Hélio Góes, só avisando que o pedido de direito de resposta é para agressões pessoais. Frases a respeito de partidos não geram pedido de direito de resposta. Candidato Hélio Góes, sua réplica em 1 minuto. O seu caso está sendo analisado, candidato Ailton. Bom, com relação ao meu partido, eu especificamente ao presidente da República, que vincula o meu nome, afinal de contas sou o governador de Jair Messias Bolsonaro, ele conseguiu atravessar 30 anos de vida pública em meio a um parlamento já corroído, desgastado, enfim, enfraquecido pela corrupção, e ainda assim manteve o seu nome limpo. Esse tipo de exemplo, esse tipo de moral ilibada que o Exército Brasileiro tanto prega e pratica, nós teremos, sim, essa tônica na nossa administração. Uma tônica que dá simplesmente ao jovem o amor à pátria, ou devolve ao jovem o amor à pátria. Aquele que dá, enfim, aquela educação para a cidadania, explicando que, por exemplo, roubar é feio. Então, esse tipo de coisa, na nossa administração, corrupção será tratada com linha dura. Sua tréplica, general. Concordo plenamente com o que foi colocado pelo meu amigo, o Hélio Góes, é isso mesmo. Nós queremos a honestidade, queremos que as escolas transmitam isso desde o início, desde a creche, do 0 aos 3 anos, entrando pelo fundamental, pelo médio, que na escola se pregue o civismo, voltar com aquela organização social e política do Brasil, para que se dê valor. Então, aquilo que nós aprendemos, como bem colocou, no Exército, que é a minha escola, seja repassado para os nossos jovens. Honestidade, ética, valores, transparência, moral, família, né? Que são valor à vida. Então, nós somos também coerentes com isso, com esse pensamento que o Hélio colocou agora. É isso que nós vamos procurar fazer nessa administração, é transmitir tudo que nós aprendemos na vida militar para as pessoas, no que se refere à honestidade, à moral e à ética. Tenho certeza que nós vamos exigir isso das escolas. Obrigado. Bom, há pedidos de direito de resposta que ainda estão em análise no bloco que virá a seguir.
nós daremos a posição final sobre essa questão. Chegamos ao final deste segundo bloco, Sistema Jangadeiro nas eleições 2018. Nós somos o Sistema Jangadeiro. E quando dizemos nós, não é para lembrar apenas quem trabalha aqui. É principalmente para incluir as pessoas aí do outro lado. Aquelas que nos assistem, ouvem e leem todos os dias. Por elas, nós somos Cearensidade. Somos TV Jangadeiro. Somos o Ceará que todo mundo conhece e aquele que só um cearense sabe reconhecer. Cheio de cores, misturas, tradições e contradições. Somos a conexão entre as pessoas e o melhor da nossa terrinha. Somos todas as nossas facetas, icônicos, modernos, clássicos e inovadores. Somos romantismo, companheirismo e amizade. Somos Jangadeiro FM, aquela rádio que todo mundo ama, mas também somos o espaço preparado para retribuir todo esse amor. Mais do que músicas, tocamos corações, colocamos cantores e ouvintes na mesma sintonia. Somos dinamismo e opinião própria. Somos Tribuna Band News. Questionamento, debate e informação. Para nós, em 20 minutos tudo pode mudar. Inclusive nossa percepção sobre os acontecimentos. Somos a boa e a inesperada notícia, mas acima de tudo, a verdadeira. Somos emoção e energia. Somos Nordeste TV. Somos reality show, futebol e entretenimento. Cada pauta, programa ou matéria guiada pela vontade de oferecer conteúdo de qualidade. Somos o elo entre capital e interior. E por falar em interior, somos Rede Jangadeiro. Somos rádio em Sobral, Limoeiro do Norte, Crato, Iguatu, Crateús e Quixeramobim. Somos sotaques, dialetos e trejeitos. Somos a valorização do que é nosso, sofisticados à nossa moda. Somos voz, multiplataforma, descolada, criativa. Resgatamos histórias entranhadas em nosso povo. Somos pessoas dispostas a aprender e experimentar, sem medo da rua, do antigo ou do novo, com propósito, autoestima e, é claro, personalidade forte. Somos online, somos Tribuna do Ceará. Estamos espalhados pelo mundo, 24 horas. Somos tempo real, aquilo que acabou de sair agora, notícia fresca ou que está esquentando. Somos mídia móvel, acessível, veloz. Enfim, somos muito mais do que um grupo de comunicação. Somos um diálogo aberto com telespectadores, ouvintes e leitores. E temos certeza de que só somos tudo isso porque os cearenses são. Sistema Jangadeiro de Comunicação. Voltamos com o debate com 3 dos candidatos que disputam o governo do Ceará. O governador Camilo Santana, do PT, embora convidado, decidiu não comparecer ao debate. E lembrando que essa transmissão reúne todos os veículos do Sistema Jangadeiro e o portal Fox.jor. Antes das regras desse novo bloco, a comissão, candidato Ailton, decidiu que o senhor tem um direito de resposta a respeito de uma citação de improbidade de um membro do seu partido. Por favor, em 1 minuto, atenha-se a esse tema. Primeiro, dizer que o PSOL não apenas não tem qualquer exemplo de improbidade administrativa em qualquer gestão do PSOL, não atua, não existe nenhuma prova e não existe nenhuma citação em relação a isso, nem inclusive a pessoa a qual se refere, como também falar que o PSOL não tem ninguém envolvido na Lava Jato. Eu desafio qualquer candidato, qualquer pessoa a citar um único membro envolvido na Lava Jato. A propósito, foi o PSOL que entrou com uma representação contra o Cunha, que levou ele à cadeia. Então, o Cunha, que estava justamente com o governo de diversos partidos que vocês sabem muito bem quem são, né, foi para a cadeia graças a essa representação do PSOL, que inicialmente afastou. Então, é importante que as pessoas tenham a informação correta. Está saindo do tema, mas, enfim, terminamos. Vamos às regras desse terceiro bloco. Neste bloco, candidatos farão perguntas entre si.
O primeiro candidato a perguntar foi previamente sorteado. A ordem de resposta dos candidatos foi escolhida por meio de sorteio realizado anteriormente na presença das assessorias. O candidato não poderá ser perguntado mais de uma vez neste bloco. Sempre o candidato que perguntou terá direito à réplica e o candidato que respondeu terá direito à tréplica. Os 3 candidatos farão perguntas neste bloco. A pergunta é de 30 segundos, a resposta é de 2 minutos. Réplica e tréplica são de 1 minuto cada. No final deste bloco, os candidatos terão 1 minuto para as considerações finais. De acordo com o sorteio e regras acordadas com as assessorias, o primeiro a perguntar neste bloco é o candidato Hélio Góes. Sua primeira pergunta, em 30 segundos, é para o candidato Ailton Lopes. A resposta do candidato Ailton, de 2 minutos. A réplica de Hélio Góes, 1 minuto. E a tréplica, novamente, de Ailton, também de 1 minuto. Candidato Hélio, 30 segundos para a sua pergunta. Eu gostaria de saber do candidato Ailton como ele pretende, enfim, gerar empregos no nosso estado. Ok, excelente pergunta. Como eu disse, é preciso mudar primeiro o modelo econômico. O modelo econômico que a gente tem no estado do Ceará, que não começou nesse governo, mas em governos anteriores, mesmo com Tasso Gereissati, com Lúcio Alcântara, com o Cid, com o Ciro. Portanto, um modelo comum é um modelo concentrador de renda. Não à toa, o estado do Ceará é um dos mais desiguais do país. E o que é que a gente percebe? O que a gente percebe é que sempre são poucas elites que são beneficiadas e são poucos empregos gerados. Você vê o que acontece com a agricultura familiar. Destrói a agricultura familiar para que o agronegócio tome conta e polui rio, polui terra, causa poluição, diminui aqueles empregos, depois vai para fora quando não mais interessa. E o resultado normalmente não fica no estado do Ceará. Então nós entendemos que é preciso investir na agroecologia, na agricultura familiar, no turismo comunitário, investir também em economia solidária, forte investimento em ciência e tecnologia e não esse modelo econômico concentrador que a gente vê, que é o benefício, na verdade, para as termoelétricas, como eu já citei. Por exemplo, vou pegar aqui a termoelétrica outra vez. A cada megawatt gerado, por exemplo, na base de energia solar, nós temos aí a geração de 20 empregos na produção e 13 empregos na instalação. A gente pega a geração de 1.080 megawatts aí da termoelétrica. Então, você calculando, se fosse baseado na energia solar, nós poderíamos gerar 13 mil empregos aí, sem consumir os 800 litros de água por segundo da termoelétrica e sem jogar milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Portanto, seria uma empregabilidade ambientalmente justa, socialmente justa e empregaria muito mais, empregando os mesmos recursos que o governo do estado já hoje destina. Então, a gente teria uma energia limpa do século XXI, gerando mais empregos. Então, a gente entende que o estado ele pode atuar, sim, como indutor de um outro modelo econômico que não seja concentrador. Sua réplica, candidato Hélio Góes, 1 minuto. Bom, o meu partido, o PSL, de Jair Messias Bolsonaro, tem uma agenda, como o próprio nome sugere, liberal, que pressupõe a diminuição do Estado. Estado, ele não gera emprego, ele gera no máximo cabide de emprego. Assim, a proposta que nós temos para o Estado do Ceará é, enfim, desburocratizar o processo de abertura de pequenas empresas, de média empresa, enfim, de todo aquele que queira empreender e mais, diminuir a carga tributária, porque afinal de contas, bem ou mal, essa atual administração do PT já instalou, em alguma medida, uma sana dentro do Estado, no bolso do contribuinte, que não permite ele trabalhar, ele gerar empregos. Nós queremos diminuir a carga tributária no nosso Estado, porque não dá para se ter um Estado como sócio do nosso negócio. Isso torna o investimento acanhado. Quem é que vai abrir um novo negócio com a segurança pública desse jeito, com impostos nessa carga e, enfim, com toda a dificuldade que se tem? Candidato Ailton, sua tréplica, 1 minuto. A gente sempre se pergunta sobre diminuir o Estado para quem, né? Quem é que tem muito Estado hoje? Quem tem muito Estado são os ricos, né? Tudo é destinado para o Beach Park, para os grandes empreendimentos, para os resorts, para as grandes corporações, para as termoelétricas, para a siderúrgica. O Estado não é grande para quem mora na periferia.
O Estado não é grande para quem precisa de saúde pública e quem mais contribui, inclusive, com o imposto, com a arrecadação tributária do Estado, que é o povo trabalhador, que é quem mais contribui para a arrecadação tributária. Enquanto, por exemplo, nós vivemos no Estado do Ceará, que foi dado um subsídio de 100 milhões de reais, eu digo 100 milhões de reais para companhias aéreas na conexão do hub. Enquanto nós vivemos, por exemplo, e aí repito, o Estado do Ceará é o quarto do Nordeste em esgoto a céu aberto. Então, é o luxo para os ricos e o lixo para os pobres. É um governo dos ricos contra os pobres. E esse modelo não começou hoje. Já lá atrás, Tasso Gereissati, Ciro, Cid, Lúcio, todos esses. Atenção, general, por favor. Na sequência desse confronto direto, agora o candidato Hélio Góes faz pergunta ao general Teófilo. Bom, general, eu gostaria de saber do senhor como é estar num partido que, de qualquer forma, tem Fernando Henrique Cardoso, que se mancomunou com Lula no Foro de São Paulo para instituir novamente o socialismo dentro do nosso Estado, ou pelo menos nas Américas, segundo a pretensão. General? Bom, o PSDB jamais foi um partido de esquerda. O PSDB sempre foi de centro, no máximo um centro-esquerda, pela história do estudo que nós estamos fazendo. No início, falou Fernando Henrique Cardoso, que foi citado, outros presidentes do PSDB, eu quero dizer que realmente eu não participei desse processo político, minha atividade era outra, era uma atividade militar. Hoje, eu falo por hoje, quem está no PSDB, que eu sigo e que tem a minha honra toda, chama-se senador Tasso Gereissati, que aliás já foi citado 2 vezes aí pelo candidato do PSOL, né? Ele e o Lúcio Alcântara. São essas autoridades que me balizam o procedimento ético, o procedimento de um bom governante. Eu não vejo por que, quando se fala em geração de emprego, atacar o senador Tasso Gereissati ou o Lúcio Alcântara, que são as 2 pessoas que mais criaram empresas, e se sabe disso, todo o estado do Ceará sabe disso, que o grande incentivador do emprego, quem construiu o Castanhão, quem bolou o Porto do Pecém, né? Tudo isso é Tasso Gereissati. Então, eu fico admirado ser bombardeado pelo PSDB, se no nosso Estado... E aí o debate tem que ser do nosso Estado. Vamos deixar Brasília, o Brasil para lá. Vamos resolver o problema do nosso Estado. Isso é fundamental. A gente ficar discutindo o problema dos outros não vai levar a nada. Agora, se discutir o problema do Ceará, da gente cearense, desse trabalhador que tanto se fala aqui, que está passando fome, que está na miséria, é fruto desse governo, do PT. Né? E o PT é de esquerda, pelo que eu sei, e o PT é a favor de tudo que o pessoal fala. Então eu acho que quem está errado não é o PSDB. Eu acho que essas gerações, 12 últimos anos, a oligarquia, o PT, é que fizeram um desmando nesse Estado para chegar a esse total desemprego, essa calamidade que nós estamos vendo na área da saúde, na área da educação, na área da segurança e na geração de empregos. Então não foi o PSDB, não foi o senador Tasso e nem o Lúcio Alcântara. Candidato Hélio, sua réplica em 1 minuto. Bom, de qualquer forma, a linha ideológica de um partido é sempre muito importante para pautar a nossa atividade. Em verdade, um governante ele tem que definir e saber o que é certo e o que é errado. Tudo que cai na mesa de um governador, por definição, é urgente. É algo que nem os números dos secretários, enfim, nem o... Temos que decidir lastreado numa ordem moral. Saber o que é certo e errado é muito fácil. É só você imaginar todo mundo fazendo simultaneamente o que você pretende fazer. Dá certo ou errado. Imaginando todo mundo fazendo, por exemplo, como Ailton sugeriu. O mundo inteiro, como trabalhador, nós teremos um mundo certo ou errado. A nossa proposta, a de Jair Messias Bolsonaro, é, enfim, lastrear as nossas decisões entre o certo e o errado em valores cristãos, na moral, em tudo aquilo que norteia os homens de bem. General, sua tréplica, 1 minuto. Eu acho que nós concordamos, porque temos os mesmos pensamentos, da honestidade, da probidade, de fazer com que o trabalhador seja atendido na ponta da linha. Inclusive, a gente vai falar de agricultura familiar também. O Projeto São José, caso não saiba, quem criou o Projeto São José? Em que o dinheiro era repassado direto para a comunidade e a comunidade geria a água, a energia e fazia a agricultura familiar florescer. Foi isso que deu certo. Os projetos de irrigação, o projeto Pingo d'Água, açudes inteligentes. Então, tudo isso, a própria incentivação, a incentivar a criação do camarão, voltar
voltar com algodão que era a riqueza nossa, que um bichinho qualquer chamado bicudo, que tem partido que não quer que use nem o agrotóxico para matar esse bicho, ele prefere que mate a plantação, que acabe com a geração de empregos, esses partidos é que estão fazendo aí. Mas eu digo, o agronegócio é que mais gera emprego nesse país. E não é um agrotóxico qualquer, é elaborado, tem toda uma fiscalização em cima disso. General, o senhor continua com a palavra nesse confronto direto e agora vai dirigir a sua pergunta ao candidato Ailton Lopes. Em 30 segundos, por favor. Ailton, em 2014, Eunício veio à TV acusar Camilo de corrupção. Camilo respondeu na mesma moeda, né? A briga foi feia, mas agora Eunício e Camilo aparecem juntos, né? Camilo fez coligação com 24 partidos. Eu pergunto a você, vale tudo para se manter no poder? Para você, qual dos dois é mais conivente ou mais corrupto? Essa pergunta é muito boa para fazer ao senador Tasso Gereissati, que está lhe apoiando, porque o Tasso Gereissati apoiou Eunício na última eleição, né? O PSDB faz parte desse jogo de cadeiras, né? O PSDB apoia Eunício, né? Agora o Eunício está com o Camilo, que está com Gorete Pereira, que está com Genesias Noronha, que está com todos estes que votaram contra o povo trabalhador. Inclusive, ele se ausenta covardemente, Camilo Santana se ausenta covardemente do debate para não prestar contas aqui de porque que hoje ele foi a público dizer que o Eunício, que foi o candidato do Tasso em 2014, agora é o candidato dele nessa eleição. De fato, os Ferreira Gomes, né, falavam, né, do Eunício Oliveira, um chamando ao outro, por exemplo, de bandido, né? Era essa forma como se tratavam. Hoje tomam um café juntos e, na verdade, eu digo que a aliança deles é coerente, porque é uma aliança dos ricos contra os pobres, né? Tudo para os ricos, tudo para os amigos do rei, né? Então as isenções fiscais, os benefícios fiscais, enquanto o povo sofre com a falta de política pública, de política social. Aqui a gente tratou, por exemplo, do caso da saúde pública, onde pessoas estão nos corredores dos hospitais, muitas inclusive chegam a deitar no chão, e o governador se ausenta do debate para responder sobre isso. Quando a gente chega, por exemplo, a 5.134 homicídios no ano passado, quando ele se ausenta para responder sobre a realidade da situação das escolas públicas no estado do Ceará, quando a gente tem o relato de diversos professores e estudantes das saunas de aula, justamente por conta do clima dentro da sala de aula, da falta de estrutura e da própria precariedade de condição salarial dos professores e professoras. Então, Camilo Santana se ausenta do debate hoje justamente porque ele não tem como responder, porque ele está abraçado com os mesmos golpistas que até bem pouco tempo tinham, por exemplo, tirado tanto a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, do governo, como colocado Lula na cadeia. General, 1 minuto para a sua réplica. Eu acho que o candidato, ele sempre cita o senador Tasso Gereissati. Eu não sei se ele quer fazer propaganda do senador, porque o senador é um empresário de sucesso, bem sucedido, administrou esse estado por 3 vezes, tem 3 mandatos, tem 12 anos, é o responsável por tudo isso que eu falei, e eu não vou cansar mais o nosso telespectador repetindo todas as obras. No mais, o que eu queria, ele falou, eu concordo, que é um partido que está lá, que não vê no trabalhador seu objetivo principal. Porque senão nós não estaríamos na calamidade que ele falou da saúde, da educação, da segurança, né, da falta de emprego. Isso é que aconteceu depois das administrações. Então existe Estado do Ceará antes de Tasso e depois de Tasso. E nunca essa afirmação que o nosso candidato faz de que o Tasso também governou para os ricos. Não me consta isso nas caminhadas que eu tenho andado pelo interior. É uma amizade, é uma admiração pelo galeguinho dos olhos azul. Candidato Ailton, sua tréplica, 1 minuto. Talvez o candidato não estivesse aqui no Ceará, mas o Tasso apoiou sim o Eunício na última eleição. Inclusive, talvez o Tasso, no caso, ele não tenha se candidatado para não ter que responder ao povo do Ceará porque que ele livrou a cara do Aécio Neves, que foi pego em gravação, todo mundo escutou, a gravação era da voz do próprio senador Aécio Neves, que foi candidato a presidente em 2014, o PSDB, por exemplo, não o apresenta novamente como candidato a presidente, né, e também não desfilia dos seus quadros, mas foi pego dizendo que, por exemplo, o dinheiro dentro da mala tinha que ser para alguém que pudesse matar antes de delatar, isso ele referindo-se ao seu próprio primo. Né? Essa gravação foi noticiada em todos os jornais e o senador Tasso Gereissati realmente não teria cara e condição de responder a essa questão do povo do Ceará.
General Teófilo, mantendo aqui a nossa linha de confronto direto do debate, o senhor agora dirige sua pergunta em 30 segundos ao candidato Hélio Góes. Hélio, o governo atual não para de bater recorde ruim, né? É recorde de mulheres assassinadas, recorde de obras paradas, policiais mortos, está quase batendo um recorde de desperdício de dinheiro, né? E se é que não já bateu esse recorde de desperdício de dinheiro? Obras faraônicas, construídas ao léu, inacabadas, dinheiro público. O que você acha desse desperdício de dinheiro? Pode seguir, candidato Hélio, em 2 minutos. De uma imoralidade ímpar. Aliás, para se ter, lógico, eu vou plebiscitar isso antes, para realmente ouvir a população. Este aquário que aí está, se dependesse exclusivamente da minha vontade, seria transformado num museu em homenagem ao gasto público irresponsável, para que a gente nunca mais tome uma providência insana como essa, com 500 quilômetros de litoral, fazer um aquário para atrair o turista. Isso é uma vergonha. E essa atual administração, perceba, não é em nada dissociado, não só em termos ideológicos, mas em termos de apadrinhamento do CID 1 e CID 2 que antecedeu. Esse tipo de coisa, esses guarda-chuvas que a atual administração pratica, enfim, que acomoda 23, 24 países, já não se sabe mais quantos, dentro da mesma estrutura partidária, isso eventualmente vai cobrar o seu preço. Gastos de 50 milhões de reais, ou aproximadamente 50 milhões de reais, para se eleger, isso cobra um preço. Eu queria saber do candidato que faltou aqui, como é que ele vai fazer para acomodar todos esses que querem, eventualmente, na primeira oportunidade, dar uma mordida, enfim, abocanhar parte do Estado, seja numa secretaria, seja, enfim, num órgão público, querer tirar o investimento, não só de capital, mas o investimento político que fez. Como é que se consegue acomodar dentro de um mesmo guarda-chuva, por exemplo, um DEM e outras tantas agremiações partidárias? Isso, eventualmente, vai cobrar um preço. E quem vai pagar, invariavelmente, é o eleitor, que votou mal, votou muito mal. Mas isso, porque todas as vezes, isso eu coloco também, ainda que perca alguns votos, eu coloco também a culpa no cearense, que eu faço parte, por ser cearense. Porque nós ficamos aqui, eventualmente, ovacionando esses bandidos que estão administrando o nosso Estado. Candidato general, sua réplica, por favor. Eu acho que o Hélio foi muito feliz na colocação dele, ele colocou os principais problemas, foi muito enfático no que nós estamos vendo. Talvez o Hélio tenha esquecido só do metrô, né? Porque o metrô tem tanta coisa, a compra desses tatuzões, né? Para quê? A empresa que ganha a licitação é que tem que fazer isso. E agora são escondidos os tatuzões. E outra, tem que ter um estudo de viabilidade técnica, para que a gente decida qual o ramal que tem que ser feito, o leste ou o oeste. O oeste vai para Caucaia, vai lá para os trabalhadores, de que tanto outros partidos falam, mas na hora de brigar não brigam. E foi para o leste por quê? Por causa da aldeota, por causa dos ricos. Isso meu partido não fez. E o partido que deveria lutar pelos trabalhadores, que é a área de Caucaia, aquela região, não brigou. E aí foi decidido por esse governo de que teria ir primeiro para os ricos e não para os pobres. Então foi comprado trens, cuja bitola não é a mesma. Isso é um gasto público, isso é um desperdício, isso é vergonhoso. Candidato Hélio, sua tréplica. No meu programa, o programa que segue a linha de Jair Messias Bolsonaro, o combate à corrupção é algo que será implacável. Eu não construirei uma só obra sem antes fazer um levantamento de todas as obras públicas, e isso está no meu programa, tanto na página do Facebook quanto no site da internet. Eu não farei uma só obra sem antes fazer um levantamento de quantas obras nós temos inacabadas. Falam na casa das dezenas. Eu quero ver isso de perto. Para aí sim terminar aquelas obras que se mostrarem economicamente viáveis, que foram prometidas e as promessas foram descumpridas. Para só então, enfim, depois desse levantamento, gastar o dinheiro público. Porque, afinal, o nosso Estado, ele está numa situação não mais de pobreza em alguns nichos, mas sim de miséria absoluta. E isso tem que acabar. Esses gastos imorais da atual administração, que faz do povo, enfim, a materialização do sofrimento, isso vai acabar. Tem que acabar. Muito obrigado. Na sequência dos confrontos diretos, agora é a vez do candidato Ailton Lopes dirigir as suas perguntas aos candidatos e a primeira pergunta dirigida ao candidato General Teófilo. 30 segundos, por favor, Ailton.
Candidato Teófilo, o senhor afirma ser oposição ao atual governo do Estado, mas Maia Júnior, né, que é do PSDB, notório político conhecido do PSDB, faz parte da gestão do Camilo, inclusive na Secretaria de Planejamento e Gestão. Como o senhor quer que a população acredite que isso não passa de um acordo entre o Tasso e o Camilo para que as coisas permaneçam exatamente como estão? General, 2 minutos para a sua resposta. Muito obrigado pela pergunta. Eu gostei, mas foi certa essa pergunta. Eu não concordo. Né? E quando eu cheguei, que fiz o meu primeiro discurso, que o senador me convidou, 2 partidos que nos apoiavam já pularam fora. Genesias e Domingos Neto e Domingos Filho. Porque eu botei a ética, a moral. E falei para ele, senador, como é que nós temos, como um braço forte do atual governo, o Maia Júnior? Não conheço o Maia Júnior, não sei da sua capacidade, nunca o vi, mas na mesma hora foi chamado Maia Júnior, não sei se o candidato já sabe disso, e foi obrigado a se licenciar do partido, por uma exigência minha, porque eu, assim como você colocou, eu também não vejo com bons olhos você ter uma pessoa dentro de um partido de situação, nós sendo a oposição. Então isso quem conseguiu chama-se General Teófilo. Ele hoje não é PSDB, tá? Porque eu exigi isso aí. Como estou exigindo que só se junte a gente pessoas do bem. Então nós estamos com a chapa limpa. Você vê a senadora Mayra, você vê o Eduardo Girão, você vê a minha vice, a Emília. É a única chapa que tem 2 mulheres. Você, mulher, veja isso. Nós temos 2 mulheres para provar a força da mulher do Ceará. E não admito qualquer corrupção, qualquer desvio de conduta. O meu tem que ser libado, são 45 anos servindo no Exército Brasileiro, fui ao posto maior que tem que ter, gerenciei todas as compras do nosso Exército, 3 bilhões era o nosso orçamento. Então eu acho que eu tenho alguma condição de exigir, até porque sou um homem realizado, tá? Não preciso de política. Estou satisfeito. O único motivo de eu ter entrado na política, primeiro, o convite do senador Tasso, e segundo, servir ao meu povo. Eu fui formado em escola pública. O Estado pagou para eu chegar aqui. Então agora eu quero retribuir ao povo do Ceará, a esse trabalhador que está passando fome, ou que vai para a feira em cima do esgoto, que precisa de um banheiro químico, e ninguém tem atuado para ajudá-lo. Muito obrigado, candidato Ailton. Réplica, 1 minuto. O candidato Teófilo precisa conhecer um pouquinho mais da história do Ceará. Inclusive, não é pouco tempo, né? O Maia Júnior, ele foi secretário de Planejamento e Gestão também do Tasso por pelo menos 2 gestões, 8 anos. Né? Foi de 95 a 2002 e ainda foi vice do Lúcio Alcântara, indicado também pelo Tasso, vice Maia Júnior, de 2003 a 2006. Na verdade, é porque o modelo econômico, o modelo de segurança pública defendidos por ele são similares. Assim como foi na última eleição, eram similares os modelos defendidos pelo Eunício e pelo Camilo, e hoje estão juntos. Circunstancialmente, porque tem que formar um palanque para o Alckmin, que é o candidato à presidência. Inclusive, eu fiquei até aqui estranhando se os 2 eram candidatos do Bolsonaro. Pelo discurso aqui adotado, eu acho que estavam tentando rivalizar quem era o candidato do Bolsonaro. Mas, enfim, tinha que fazer esse palanque para o PSDB, porque, na verdade, os interesses econômicos estavam já todos representados e estão no governo Camilo Santana. General, sua réplica, 1 minuto. Eu agradeço, ele só reforça mais a minha posição. Eu não sou um político experiente como ele é, que já concorreu em 2014, já está dentro dessa sujeira há muito tempo, né? Eu até abril desse ano, eu era um general de 4 estrelas, servindo a instituição que tem o maior grau de confiabilidade da nação brasileira, 80% em troca dos 5% que tem o Congresso Nacional ou a classe política. Então está reforçando. Eu não conheço o Maia Júnior, não sei se ele foi secretário de A, B, C ou D, nunca vi. Mais gordo, para utilizar uma expressão bem popular. A exigência que eu fiz, e eu falei isso no Jornal O Povo, na Rádio Povo agora, é que no meu governo ele não faz parte. No meu governo ele não faz parte. Até porque o meu governo eu não conheço. Eu vou colocar pessoas que tenham mérito, tenham condição, correção ilibada no trato da coisa pública, pessoas técnicas que deram sangue e suor pelo Ceará em cada pasta. Isso é que é importante. Eu não conheço esse cidadão, não faz parte da minha entrada na política. Vamos na sequência, o candidato Ailton Lopes do PSOL vai perguntar a Hélio Góes, mas avisa a comissão que analisa os pedidos de direito de resposta que o candidato Ailton Lopes fez um novo questionamento em função de um termo usado pelo general em sua última exposição. Dando sequência, o candidato Ailton Lopes do PSOL pergunta ao candidato Hélio Góes. O senhor fez o quê, general? A citação que ele fez nominal da
Então temos 2 pedidos de direito de resposta, um feito pelo candidato Ailton Lopes, desculpa, general, não tinha visto seu pedido, e um feito pelo general Teófilo. Isso vai ser analisado pela comissão. Candidato Ailton, 30 segundos para perguntar a Hélio Góes. Hélio, o povo do Ceará quer e precisa saber, porque 100% dos deputados, ou seja, da bancada do seu partido, votaram contra a apuração de denúncias, irregularidades, instalação de inquérito contra o presidente Michel Temer, quando ele foi descoberto em diversos casos de corrupção. Pode prosseguir, candidato Hélio Góes, 2 minutos. Bom, seguindo a esteira, eu sou um nome novo na política. Essa questão político-partidária, o que eu me lembro da história é exatamente que Temer era o vice de Lula. Um líder, pelo menos se crê que seja um líder, ainda que encarcerado, ainda que já tenha demonstrado a que veio ao nosso país, tanto é que está atrás das grades, o vice dele não era o Temer. Aliás, perdão, o vice da Dilma não era o Temer. Então, nesse caso, a questão do PT, enfim, essa história de você chegar e ficar atrelando a minha posição a histórico político partidário, perceba, eu me mostro como uma opção falível, um ser humano falível, mas sim bem intencionado. Em verdade, o que eu quero é, com a administração, ter acesso aos instrumentos de difundir o bem em larga escala. É a única coisa que eu pretendo fazer. Essas questões de picuinha, de ficar discutindo quem disse o quê e por quê, quem é vice de quem ou quem, isso não me interessa. Tanto quanto me interessa o povo cearense. É para ele que eu estou colocando o meu nome à disposição, é para ele que eu estou colocando aqui a minha cara a tapa, os meus posicionamentos, inclusive, a chacota ao ridículo se algum dia eu falar algum tipo de impropriedade. O que eu estou colocando aqui é, enfim, a proposta de um homem de bem que deu um passo à frente por não ter perdido a capacidade de se indignar. É isso que eu estou colocando. E vi em Jair Messias Bolsonaro uma pessoa que eu poderia ser liderado por ela, ou pelo menos dar a tônica no governo federal, e eu dar aqui a tônica do governo estadual. Eu, sim, sou o candidato de Jair Messias Bolsonaro, e com muito orgulho. Ele cometeu alguns excessos, ou gafes como agora que eu cometi? Sim, claro, todos nós cometemos. Os governos, em geral, são feitos por homens, não são feitos por máquina. Se fosse, perderia a humanidade, que nos faz ser, precisamente, o que somos, humanos. Candidato Ailton, 1 minuto. Me parece que a média de informação do povo brasileiro e do povo cearense está melhor do que aqui nesse debate, né? Todo mundo acompanhou, né, o caso de irregularidade contra o Temer, inclusive a mala de dinheiro, apenas R$500 mil na mala do Rocha Loures, que era deputado pelo PMDB do Paraná, ex-assessor de Michel Temer, e que carregava R$500 mil por semana. E isso era durante 20 anos, que dizia respeito ao contrato da JIF, né, que tinha uma termoelétrica e se dizia prejudicada pela política de preço da Petrobras. Prejudicado pela política de preço da Petrobras é o povo brasileiro que vê o alto preço da gasolina. Pois bem, foi por volta de 10h30 da noite do dia 7 de março que esse empresário foi ter com Michel Temer e negociar, entre outras coisas, a obstrução da justiça para garantir o silêncio do Cunha, do Funaro e de tantos outros. E impressiona que o candidato não saiba. Eu falei, não foi um deputado, foi 100% da bancada e o deputado não conhece o seu partido. Pode seguir, candidato, sua réplica, 1 minuto. Meu caro, eu conheço os valores cristãos, eu conheço simplesmente a questão da honestidade. Eu tenho como norte, não números, não dados, porque eu creio, e aí creio piamente, que todas as vezes que você reduz o ser humano a números, como você faz tão bem, você acaba gerando, em alguma medida, uma violação de direitos humanos. Não se pode tratar o ser humano como um número. Na realidade, na outra ponta deste número tem uma realidade que precisa ser mudada. Eu não sou genial, não sou mesmo. Aliás, de toda a montanha de ignorância que eu possa ter na minha vida inteira, essa atividade político-partidária mesquinha e corrupta é talvez a mais íngreme e espinhosa delas. Eu não sei absolutamente nada desses escândalos que você acha que vão, enfim, transformar ou mudar a realidade do nosso povo. Não sei nada no pormenor. Sei sim aquilo que todos sabem. Nós já estamos cansados da corrupção. E é por isso que eu apresento o meu nome como uma opção. Uma pessoa que veio, como professor, colocar a sua dignidade à prova. Muito obrigado.
avisa aos candidatos que os 2 pedidos de direito de resposta colocados não foram considerados pertinentes. E encerramos a última rodada de perguntas e agora vamos às considerações finais dos candidatos. Lembrando que o tempo é de 1 minuto. O primeiro a falar é o candidato Hélio Góes. Bom, sou o candidato de Jair Messias Bolsonaro e com muito orgulho. Eu, professor universitário, advogado militante, acabei sendo chamado para dar um passo à frente em defesa do meu povo. E a única coisa que trago aqui a todos vocês são as minhas credenciais, que podem todas ser resumidas à honra. A minha fé aos valores cristãos, a minha luta é pela sobrevivência do povo, pela defesa inegociável da família e dos valores cristãos, e pelo desenvolvimento do Estado. E nessa ordem, eu tenho respeito pela lei, não por uma obrigação, mas porque a lei democraticamente estabelecida é o único instrumento capaz de colocar o poder no seu devido lugar, a serviço do povo. Meu nome é Hélio Góes e coloco meu nome à disposição como uma alternativa disso que aí está, para que possa conduzir o povo cearense ao caminho da felicidade. Muito obrigado. Considerações finais agora do candidato Ailton Lopes, do PSOL. Quero dizer que nós também rejeitamos a política como balcão de negócios, que é o que vem sendo feito, não à toa. A gente vê aí o condomínio eleitoral do Camilo Santana com mais de 24 partidos e, por outro lado, também rejeitamos a política baseada no ódio e na ignorância. Nós não podemos aceitar ser governados pela ignorância, como a gente vê nesse quadro político trágico da política brasileira. Nós queremos convocar você a participar da nossa campanha, da campanha de Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, 518 anos após nós temos uma indígena na chapa presidencial, alguém que nos orgulha muito, um líder do MTST, que luta por moradia para um povo onde tem esse direito negado, e a gente chama você a ocupar a política para garantir que a esquerda esteja no segundo turno. Em que pese todas as pesquisas, na verdade, de formação de opinião, é o nosso engajamento, a nossa militância voluntária contra o poder do dinheiro e o pragmatismo eleitoral que a gente pode fazer virar essa eleição. Muito obrigado, candidato. Agora a vez das considerações finais do candidato General Teófilo, do PSDB. Primeiro, agradecer ao Sistema Jangadeiro pela oportunidade de poder estar aqui, apresentar propostas, apesar de um candidato só querer falar do exterior, do Brasil, lá de Brasília. Eu acho que nós temos que conduzir o nosso debate para o Ceará. Eu espero que nos próximos debates a gente se atenha a propostas para o nosso Estado. Agradecer ao Fábio Campos, Vanderlei Filho, muito obrigado pela... Agradecer aos candidatos Ailton Lopes e Hélio Góes, muito obrigado pela companhia, pelo debate sadio, é assim que a gente cresce. Agradecer aos todos os cearenses que acompanharam esse primeiro debate, dizer que o General Teófilo é uma pessoa que não tem mais nada a querer de recursos, de fama, de nada. Eu só estou para servir ao nosso povo. Eu sou um homem realizado, que eu consegui dentro do Exército, por um convite. Eu estou convidado a vir para o PSDB, aceitei o convite e agora vou até o final, visando o nosso povo, você que está aí, você que está na miséria, você que precisa da atenção, da saúde, da educação e da segurança. Muito obrigado. Chegamos ao fim do debate do Sistema Jangadeiro. Agradecemos a presença dos candidatos Ailton Lopes, Hélio Góes e General Teófilo. Obrigado a você que nos acompanhou pela TV Jangadeiro, Nordeste TV, Portal Tribuna do Ceará, Rádio Tribuna Band News e Rádio Jangadeiro FM de Sobral, Crato, Iguatu, Limoeiro do Norte, Quixeramobim e Crateús. Agradecemos ainda aos internautas que seguiram as redes sociais do Sistema Jangadeiro e do portal Focus.jor. A todos, uma boa tarde. Boa tarde e vamos agora ao editorial do Sistema Jangadeiro sobre a ausência do candidato Camilo Santana. O púlpito vazio que apareceu ao longo dessa transmissão seria ocupado pelo candidato Camilo Santana, do PT. Lamentamos a ausência do atual governador. O maior debate multiplataforma dessas eleições, que envolveu 11 veículos de comunicação e suas redes sociais, com alguns desses veículos sendo líderes de audiência neste horário, representa uma larga janela de oportunidade para qualquer candidato, inclusive para o governador e candidato à reeleição Camilo Santana. A vantagem inicial nas pesquisas eleitorais pode levar candidatos ao erro de acharem
que não merecem ser confrontados com perguntas, com ideias dos adversários e quem sabe até que nem devem satisfação a nenhum de vocês, cearenses e eleitores. O governador sempre afirmou ser um homem de diálogo. E dialogar significa saber falar e principalmente saber ouvir. Ao faltar ao debate, ao mesmo tempo que se mostra indisposto ao diálogo, o candidato Camilo desrespeita sobretudo você, nosso público. Nós acreditamos na importância do debate para ajudar o eleitor na decisão do voto. Fizemos nosso papel. O candidato Camilo Santana deixou a página em branco, o púlpito vazio, o eleitor sem resposta. Lamentamos. E agradecemos aos candidatos que compareceram ao debate numa demonstração de humildade e respeito ao eleitor. Essa é a opinião do Sistema Jangadeiro de Comunicação.